sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fala Gastro. Agradeço novamente pela parceria de vocês em serem nossos ouvintes e estarem conosco sempre assistindo e acompanhando as atualizações em gastroenterologia. Esse episódio de hoje é uma colaboração especial da Sociedade Brasileira de Endoscopia de Brasília e Associação de Gastroenterologia de Brasília. E hoje nós estamos muito felizes, porque nós estamos com convidados muito especiais para abordar um tema desafiador na gastroenterologia, que é a gastroparesia, um distúrbio de motilidade. E hoje nós vamos ter atualizações e diretrizes que vão direcionar melhor a nossa conduta clínica. Bom, é isso mesmo, Ana. Eu queria aqui agradecer a todos pela nossa audiência, né? Lembrar que a Ana e eu estamos aqui para levar uma medicina de qualidade a todos os locais do país. E hoje nós vamos falar sobre gastroparesia, que apesar de não ser tão prevalente na nossa população, é um tema que cada vez mais tem desafiado o consultório no dia a dia do gastroenterologista. E hoje a gente vai abordar desde os conceitos, as etiologias, as causas, os sintomas, mas também os tratamentos, né? E falar de uma terapia revolucionária, nova, endoscópica, que eu tenho dificuldade de falar ainda, vou pegar minha cola. Piloromiotomia endoscópica perioral gástrica, que é o famoso GEPOM, que o Eduardo vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. E aí a gente vai falar sobre essa terapia que realmente hoje tem sido muito promissora e tem tido bons resultados, principalmente na gastroparesia refratária. Bom, para abordar esse tema, a gente trouxe dois colegas incríveis aqui de Brasília, gastroenterologistas, doutora Alessandra Mendes e doutor Eduardo Nasser. E aí eu vou pedir para os colegas se apresentarem para a gente. Vamos lá, pessoal, contem para a gente um pouquinho de vocês. Bom, obrigada pelo convite, primeiro. Eu sou Alessandra, eu sou gastroenterologista e endoscopista. Boa noite, pessoal. Obrigado também pelo convite. Eu sou Eduardo, sou gastroenterologista, endoscopista e estou envolvido principalmente com procedimentos do terceiro espaço. Bom, e para começar a gente a abordar esse tema, você pode explicar para nós, Alessandra, o que é a gastroparesia e quais são os sintomas clínicos que a gente vai perceber no nosso paciente para realmente, ligar aquele alerta? Bom, a gasparesia, né, é um distúrbio de motilidade Uhum. em que há um retardo no esvaziamento gástrico, que é o estômago demora mais que o normal para enviar os alimentos para o intestino delgado, né? E sem um fator obstrutivo que justifique isso. Os sintomas mais comuns associados é náusea, vômitos, plenitude pós-prandial, hiporexia, perda de peso, refluxo e distensão abdominal. Certo. Bom, Eduardo, e a gente sabe que a gasparesia, ela, né, tem vários sintomas relacionados, como a Alessandra falou, mas tem várias etiologias, né? Então eu queria que você aproveitasse, falasse para a gente da prevalência dessa patologia na população em geral, também falasse para a gente das etiologias e também a gente sabe que alguns distúrbios estão associados à gasparesia. Eu queria que você falasse um pouquinho dos distúrbios. Perfeito, Dani. Então, dados brasileiros, a gente ainda tem dificuldade de ter os dados para afirmar categoricamente a prevalência. Então, a gente extrapola muito de estudos vindos do exterior, né? A prevalência também varia muito devido à heterogeneidade dos estudos, da própria dificuldade de diagnosticar, mas a prevalência varia entre 10 e 30 casos por 100 mil habitantes, sendo mais prevalentes em mulheres, né? 3 a 4 vezes mais prevalente em mulheres. E das principais etiologias, são duas as principais, né? A principal é a idiopática, então no final das contas, mesmo depois de pesquisar a etiologia não se encontra algo. A segunda mais prevalente é a gastroparesia de origem diabética, que tem relacionado com a neuropatia diabética, tem a ver com os níveis glicêmicos, o tempo de doença, mas existem outras etiologias não tão comuns, né? Uma que vem se tornando cada vez mais prevalente é a medicamentosa, uma gastroparesia induzida pelo uso de medicação, em especial os análogos de LP1, né, que têm sido cada vez mais prevalentes, o pessoal está prescrevendo muito e tem como efeito colateral, ou nem colateral, às vezes intencional, a gastroparesia. Então é importante sempre questionar o paciente e considerar se ele está usando essa medicação e algumas outras. Também tem etiologia cirúrgica, pós-fundoplicatura, pós-gastrectomia, outras cirurgias que atingem o vago também são causas de gastroparesia. Existem outras bem mais raras, pós-infecciosa, que ainda é uma coisa que está se estudando, se tem relação com alguns tipos de vírus, como por exemplo rotavírus, Epstein-Barr, pós-infeccioso.
Enfim, tem outras etiologias ainda em investigação, mas as principais são essas. E assim, as doenças neurológicas também podem ser causas de gastroparesia, né? Então, às vezes, o indivíduo tem aí uma esclerose Sim. múltipla, uma polineuropatia, uma doença central, do sistema nervoso central, um quadro demencial. E esse Perfeito. paciente pode evoluir com gastroparesia. E é engraçado que no consultório, né, a gente tem hoje tido muita queixa de dispepsia relacionada ao análogo GLP-1, né? E por isso a gente sempre fala da importância, né, de falar para o médico que você está usando esse análogo, né? Uhum. E a gente, quantas endoscopias chegam para fazer o exame lá para a gente? Aí você pede para listar os medicamentos que está usando e está lá, análogo GLP-1, e a gente fala, olha, né, se você está usando o análogo GLP-1, para os nossos ouvintes, né, a gente está falando das injeções, que hoje em dia têm sido utilizadas para diabetes, emagrecimento, né? Elas fazem a gastroparesia como efeito colateral, e os pacientes chegam para fazer endoscopia e esqueceram de comentar isso e não suspenderam o medicamento antes, no tempo certo, e a gente fica aí com o estômago cheio de alimento, não consegue fazer endoscopia. Então, acho que vale a pena a gente lembrar que hoje, eu acho que a maior parte do meu consultório de queixa de empachamento, de náusea, tem relação com o análogo GLP-1 e cada vez mais acho que a gente vai enfrentar Concordo. esse desafio aí no dia a dia. E muitas vezes é importante perguntar até ativamente se está usando, que às vezes o paciente esquece que é um remédio, né? Ele às vezes encara como se fosse uma coisa estética, Uhum. e esquece até de reportar, e às vezes você nem descobre, descobre em cima da hora. Então é importante perguntar Exatamente. mesmo. Às vezes eu faço a endoscopia, ele não anotou. A gente perguntou quais remédios o senhor está usando. Ele falou de novo em sala. E aí, quando eu entro, está cheio de comida. Eu aborto o exame com risco de broncoaspiração. E aí você pergunta: o senhor está usando alguma injeção? Oh. Aí ele lembra, né? Aí lembra. Eduardo, já tem outras medicações também, né? São os opioides, tem mais algum Isso, outro que tem. pode estar Tem relacionado? opioides, estão muito relacionados, alguns antidepressivos tricíclicos. Existem outras classes de medicamentos que também estão associados, né? Tem Importante, que né? levar isso em consideração também. Certo. Bom, Alessandra, e outra coisa que a gente gostaria muito de saber é a respeito do diagnóstico. Como eu vou escolher o exame, né, para o nosso paciente e como definir os critérios de confiabilidade? Tem uma questão aí de 2 horas, 4 horas de esvaziamento gástrico, né, para a gente avaliar. A primeira coisa para você fazer o diagnóstico é avaliação clínica e você descartar causas obstrutivas, né? Com endoscopia, exames de imagem. E você tem que ter alguma coisa que você confirma o retardo do esvaziamento. Hoje, os mais usados que a gente tem, mais indicados, é a cintilografia de esvaziamento gástrico, que é o padrão ouro. Ele é um exame que o paciente ingere alimentos marcados com tecnésio, que é um elemento radioativo, e faz um exame de imagem em 1 hora, 2 horas, 4 horas. E tem também o teste respiratório, que é com carbono C13. E o paciente também faz o alimento e eles quantifica a expiração e eliminação do carbono 13. Ambos os métodos são usados. Primeiro, você tem que avaliar a metodologia que foi realizada. Primeiro, tem que ver se foi tirar os fatores que confundem. Controle glicêmico, os remédios que vocês acabaram, medicamentos que vocês acabaram de falar, perguntar, opioides, procinéticos que alteram a motilidade, os que retardam, que é o análogo de GLP-1, como a semaglutida, que está sendo usado muito frequente, os tricíclicos. E primeiro você avaliar o medicamento e você ia avaliar hoje o mais recomendado em 4 horas. Hoje, viu que vários pacientes que eram feitos 2 horas, depois que repetiu que deram resultados normais, quando foram fazer em 4 horas, foi reclassificado como tendo gastroparesia. Então, essas são avaliações que devem ser feitas para ver se o teste foi confiável. A cintilografia que a gente pede, né, a cintilografia de esvaziamento gástrico. O paciente ele faz com alimentos líquidos e sólidos. Alimentos sólidos. Sólidos, tá. Uhum. Alimentos sólidos marcados. Que às vezes eu vejo que o paciente vem só com alimento líquido e fala, tá tudo normal. Não, tá errado isso, né? Não, tá errado. São alimentos sólidos marcados. E por 4 horas. Por 4 horas. Isso. Eduardo, e assim, o nosso consultório no dia a dia, né, a famosa gastrite nervosa, que a gente chama de gastropatia funcional, né, dispepsia funcional, é muito comum. Então, o paciente chega e fala, doutora, eu não faço digestão,
eu estou muito enjoado, eu acordo enjoado, e eu tenho muita dificuldade, assim, no dia a dia, de saber quem é que tem dispepsia funcional e quem é que realmente tem gasparesia, né? Eu queria que você explicasse a diferença entre Claro. as duas entidades. São diagnósticos diferenciais, né? O que elas coincidem é que a sintomatologia é quase idêntica, né? Essa questão do vômito, náuseas, empachamento pós-prandial, sensação de estufamento. Normalmente a dispepsia não tem tanto essa questão de vômito e náusea como na gastroparesia, dependendo do nível possa ter, mas para diferenciar tem que ter o critério objetivo, que é o exame constatando o retardo de esvaziamento gástrico, né? Aí Então não vai ser na primeira consulta que a gente vai conseguir dizer. Não. E talvez nem nas próximas também, porque é um diagnóstico que às vezes demora para ser feito, pode ser intercambiável, assim, você acha que é uma coisa, depois se mostra outra, mas tem que ter a constatação objetiva, né? Então, no caso, se fizer cintilografia, eu acho que é o que é mais acessível, né, aqui na nossa cidade, na nossa realidade, constatar que tem retardo de esvaziamento no teste de 4 horas, aí eu acho que é o suficiente para você fazer o diagnóstico e diferenciar, sabe? E eles podem estar associados também. E eles né? podem estar associados. Lembrando que é muito mais frequente a dispepsia funcional Feito do isso que a mesmo. gasparesia, né? Que a gente não pode pensar que todo mundo tem gasparesia, né? Mas realmente, assim, quando chega o paciente com essa queixa, eu sempre fico, já peço a cintilografia, tento É. tratar como dispepsia funcional. E uma É. coisa que eu tenho percebido, assim, talvez o tempo, a dispepsia funcional, ela parece que tem uma relação com a parte emocional, literalmente, né? Então, o paciente tem crises de piora e períodos de melhora. E a gasparesia, eu percebo que é uma coisa constante. Talvez isso aí seja uma coisa que ajude ferramenta a pra gente ajudar, né? nortear no ambulatório no dia a dia. Mas é muito difícil, realmente. eu também. Tem que conhecer, conversar com o paciente. Às vezes na entender a terceira, queixa. quarta consulta que eu falo, não, agora vai ter que pedir Eu a também acho que cintilografia. eu não peço cintilografia acho que ninguém Não. pede, né, de primeira vez. Você tenta tratar com medicamentoso, ver se a coisa evolui, se não, se piora, se não piora, aí você se predominar desse lado, aí vale a pena investigar, mas eu também acho que não é a primeira coisa a se fazer, não é o primeiro exame a ser solicitado. Bom, e quais as opções de tratamento disponíveis para essa doença, Alessandra? Os tratamentos, primeiro você começa os não medicamentosos, né? Que é, primeiro, controle glicêmico nos pacientes que têm a gasparesia diabética, revisão das medicações, que a gente já falou aqui várias vezes, opioides, antagonistas dos receptores de GLP-1. Então, você vai ajustar ou retirá-los. E alimentares, né? Você fazer refeições mais fracionadas, em menores quantidades, com baixo teor de gordura e baixo teor de resíduos, fibras que retardam. Não melhorou com essas medidas, a gente passa para terapia medicamentosa. Terapia medicamentosa a gente tem como primeira escolha, indicada pelo guideline da AIDA, a metoclopramida e a eritromicina, né? Ambas têm seus efeitos colaterais, seus efeitos adversos, e os pacientes têm que conversar com os pacientes para estarem cientes. A metoclopramida ela tem um efeito tanto procinético quanto antiemético. Você começa com doses orais de 5 a 10 miligramas, meia hora antes das refeições. Intranasal, 15 miligramas. E a eritromicina, a gente usa não pelo seu efeito antibiótico, tá? Ela tem um efeito procinético, ela é uma agonista do receptor de motina. Então, ele aumenta, mas ele não tem efeito antiemético. E você também pode usar antes das refeições. Ambas as medicações, para a gente avaliar se ela teve a eficácia, tem que avaliar em 4 a 8 semanas. E durante esse tempo, a gente tem que avaliar os efeitos adversos, a melhora clínica, aí daqui 4 a 8 semanas que a gente avalia se vai continuar a ajustar o tratamento. E tem também, essas são as terapias de primeira escolha. Outras terapias que você pode associar são os antieméticos para pacientes que têm náusea, vômitos como sintomas principais. E a terapia de segunda linha para pacientes que não toleram ou não desejam usar essas medicações, que é a doperidona, antes das refeições. O uso a longo prazo tem efeito adverso, então tem que monitorizar potássio, magnésio, fazer eletrocardiograma para ver o intervalo QT. Também, para os pacientes que têm constipação intestinal associada, você pode usar a procaloprida, tá? E
Para os pacientes que têm náuseas e vômitos que não melhoram também com antieméticos, você pode usar o aprestano, que é um medicamento que é usado em quimioterapia, náusea e vômitos para quimioterapia. Essas são as medicações principais, mas a primeira escolha é metoclopramida e eritromicina. E o Certo. Botox não usa mais, né? Aí é refratário, aí a gente está falando da primeira linha, mas não se usa mais. Tá. Lembrando que quando a gente fala de AGA, né, a gente fala muito de AGA. guideline, a gente está É. falando da American Gastroenterology Os mais Association. usados nos Estados Unidos, né? É, E a domperidona lá não é aceita, a domperidona não é liberada pela FDA, lembrando. E aqui a gente usa muito, né? Usa muito. E é isso que eu queria chegar lá, né? A gente sabe que lá não é liberada É, a domperidona. É domperidona, né? é a domperidona. Domperidona. E eu queria que você explicasse, assim, porque está relacionado a efeitos colaterais. Quais Sim. são esses efeitos colaterais que elas podem dar, essas drogas, Uhum. e como que você maneja isso? Vou começar aqui a primeira pela AGA, né, que é a metoclopramida. Né, ela pode dar efeitos extrapiraminais e discinesia tardia, né, como principal. Primeiro manejamento é você ver os pacientes que são os grupos de risco. São os idosos e os que usam psicotrópicos. Então, você tem que evitar usar nesses pacientes. Os demais, para você evitar, você começa em doses baixas e tratamento escalonado. Por exemplo, você faz 4 a 8 semanas com a medicação, dá um espaço de 3 semanas sem a medicação, você vai escalonando. Né? Para a eritromicina, os principais efeitos, além da resistência antibiótica, ela pode também dar taquifilaxia, que é perder eficácia, né? E também ela pode prolongar o intervalo QT. O que a gente pode fazer para evitar isso? Para taquifilaxia, a gente pode fazer igual a metoclopramida, escalonar períodos com e períodos sem, né? E tanto para você evitar os efeitos adversos, pode começar em doses pequenas. Porque a dose usual da eritromicina é 250 miligramas, 300. Para tratamento de gastroparesia, você pode começar com uma dose de 40 a 150 miligramas. Né? Uma dose menor. Hoje, os comprimidos que estão no mercado, geralmente é a dose mais alta. Então, você pode optar por comprar a solução. Indicar a suspensão para você dar a dose correta. E a domperidona é a mesma coisa. Né? Você também pode usar, também é usado no lugar da eritromicina, a azitromicina. Os mesmos efeitos adversos, mesma função. Bom, e aí a gente acabou já me adiantando aí, falando um pouco sobre gastroparesia refratária, né? Como seria o tratamento nesses casos. Mas você pode explicar para nós também, Eduardo, o que é e quando um paciente se enquadra nessa caixinha, né? Que ele tem gastroparesia refratária e como que a gente vai conduzir esses casos? Sim, a gente fala que os pacientes têm gastroparesia refratária quando eles não respondem à terapia medicamentosa, né? Então, existe um arsenal, como a Alessandra falou, não é só uma medicação. Quando você é associando, ou trocando, ou atingindo dose máxima, ou chegando no limite de tempo de uso, a gente faz, e o paciente continua sintomático, a gente pode considerar que ele é refratário, né? E aí, quando ele é refratário, já existem outras possibilidades de tratamento, né? Como o G-POI, que a gente vai conversar melhor aqui, tem a injeção de toxina botulínica, que é uma coisa que se fazia, mas já não se faz mais, que já se viu que não tem muitas evidências de melhora comparado com placebo, eletroestimulação gástrica, que é possível, mas tem mais efeitos colaterais, mais complicações. Então, existe hoje algumas outras modalidades que a gente pode oferecer para esses pacientes. E o que é esse GPOI e quais são os pacientes que têm indicação desse procedimento e se ele tem alguma complicação? Idealmente, porque a gastroparesia é uma simplificação de um retardo de esvaziamento gástrico que pode ter mais de uma fisiopatologia, vamos dizer assim, né? Pode ser uma questão de motilidade gástrica, de perda da alteração da contratilidade do piloro, perda de contratilidade do duodeno. Então, enfim, idealmente, se a gente conseguisse detectar em que ponto que é esse problema, a gente conseguiria direcionar mais, mas na vida real é muito difícil. A gente não tem tanto acesso, por exemplo, àquele flip que é na rotina, que é aquela, se fosse grosseiramente falando, um estudo manométrico do piloro para ver se o transtorno é
da musculatura, enfim. Como a gente não tem, na vida real, esse arsenal, a gente pega os pacientes que são refratários, discute com eles, propõe essa modalidade terapêutica e vê se eles aceitam se submeter a ele. E o procedimento é um procedimento endoscópico, um procedimento de terceiro espaço, que quer dizer que a gente disseca pela submucosa, né, um espaço que seria virtual. Você quer mostrar o vídeo? Vamos lá? Vamos mostrar o vídeo? Pode. E quem vai estar só no áudio não vai ver, mas eu vou tentar descrever aqui. Aqui. Então, esse é um caso que foi feito lá no Hospital de Base aqui do Distrito Federal pela nossa equipe. Então, é um paciente diabético de meia idade, 51 anos, que tinha uma cintilografia de 4 horas mostrando um retardo de esvaziamento significativo. O vídeo já começa, aí quem tá protagonizando aí o procedimento é o João, que é o nosso residente na época. Ele mostrando a dificuldade de transposição do piloro, e agora ele está fazendo a injeção de uma bolha submucosa com a solução viscosa, no caso aí que a gente usa o Voluvem normalmente, né? E a dissecção com a faca endoscópica. Então, a gente abre a mucosa e o espaço que era virtual submucosa com a solução fica com esse aspecto de nuvem, assim, que a gente consegue dissecar. Então, aí agora ele está dissecando. A gente está usando uma TT Knife, né? Triangle Tip Knife. E está dissecando a submucosa até chegar a alcançar o anel pilórico, que a gente vai conseguir ver já já. Então, isso aí ele dissecando, abrindo espaço. A gente faz uma incisão uns 2 a 3 centímetros do piloro, para não precisa ser um túnel muito grande. E aí ele estava mostrando que a dissecção, pelo menos pela parte mucosa, já chegou no nível que a gente queria. E aí dentro já está cortando o anel, a musculatura do piloro. Então, vai dissecando, não precisa cortar todas as camadas, mas pelo menos a camada externa a gente corta. Então a gente vai fazer uma miotomia de mais ou menos aí uns 2, 3 centímetros. E aí no vídeo, para quem está conseguindo ver, dá para ver que esse procedimento foi muito bonito, dá para ver as camadas certinho. Depois que a gente disseca, a gente volta para nossa abertura e fecha o túnel submucoso, o túnel mucoso que a gente fez para o buraco que foi feito lá na muscular não estar em contato com o lúmen gástrico. E aí aqui só uma revisão e pronto. Foi um procedimento, esse foi bem elegante, foi bem bonito, deu tudo certo. Elegante, rápido, Não? bonito. E nesse caso em particular, a etiologia diabética às vezes é mais difícil de conseguir ter uma boa resposta, sabe? Porque depende também dos níveis glicêmicos do paciente, do controle. Às vezes a neuropatia o paciente é doente há muito tempo, então a neuropatia é avançada, mas nesse caso em particular o paciente tem uma resposta muito boa. Ele falava pra gente que ficou normal, assim, já nem queixava mais. E isso num controle de mais de 1 ano, né? Então, quando a gente consegue dar tudo certo e o paciente ficar bem, é bem satisfatório. E das complicações desse procedimento são mais relacionadas, assim, pós-operatório, imediato ou não? De forma geral, o nível de sucesso técnico geralmente é alto. Os estudos mostram, claro que os estudos são sempre feitos em serviços terciários, mas a taxa de sucesso técnico geralmente é perto de 100%. E as complicações geralmente são no pós-cirúrgico imediato, né? Ou são perceptíveis nesse tempo, que é sangramento, que ou sangra na hora ou sangra logo depois, até 1 semana depois, sangramento precoce ou tardio. Dor abdominal, pela incisão mesmo, às vezes porque perfurou mais a camada muscular e entrou mais ar na cavidade, o pneumo peritônio. Mas se a técnica for feita corretamente, não é incomum ter uma perfuração que precisa de uma abordagem cirúrgica, sabe? Uhum. Então, geralmente as complicações são essas que são relativamente fáceis de ser manejadas. E agora eu vou fazer meio que um contraponto aqui, que a gente está tentando tratar um paciente que tem gasparesia refratária, que tem um acometimento grande de qualidade de vida, porque ele não faz a digestão, ele fica empachado, convivendo com aqueles sintomas recorrentes, e que a opção terapêutica seria cirúrgica. E a gente está fazendo um procedimento não invasivo, né, com uma recuperação muito mais rápida e com índice de complicação, que é óbvio que qualquer procedimento, né, endoscópico, cirúrgico, vai ter seus riscos de complicações, mas com índice de complicação pequeno, perto de uma cirurgia por vídeo aberta, que seja. Então, assim, eu penso que, apesar das chances de complicação, são bem menores do que um procedimento cirúrgico. Os estudos até comparam com a piloromiotomia cirúrgica, né, que seria um equivalente. E, em princípio, é a mesma coisa, uma miotomia, só que a gente faz pelo lúmen e eles fazem por fora.
embora as taxas de sucesso sejam equivalentes, a morbidade do procedimento endoscópico é menor, né? Taxas de período de internação menores, complicações pós-operatórias mais manejáveis. Teoricamente não tem invasão da cavidade, porque não é para ter perfuração. Né? Sim. E se tiver, a gente consegue fechar o túnel e não ter comunicação. Então, de forma geral, é mais tranquilo mesmo. Tem essa vantagem da menor mortalidade. Joia. E, Ale, a gente tem deixa eu ver como é que eu vou falar. Um índice cardinal. Peraí, vou ter que usar acordos, senão é muito difícil. Índice cardinal de sintomas de gastroparesia, né? Que é o GCSI. Então, ele é baseado, pelo que eu li, né, nos sintomas, né, relacionados à gastroparesia. E eu queria que você falasse como é que você usa isso na sua prática clínica. A gente tem que avaliar o paciente se ele teve melhora com o tratamento. Então, como que você usa esse índice cardinal e se você usa? Na verdade, ele é bem usado na prática clínica e em pesquisa científica. Nada mais do que a gente faz geralmente no nosso consultório, que é conversar com o paciente, ver se ele melhorou os sintomas, mas de uma forma que você quantifica, você consegue mensurar, né? Então, você dá um índice, né? O paciente responde 9 critérios, dividido em 3 subgrupos, que é náusea, vômitos, saciedade precoce e distensão abdominal. E dali ele numera de 0 a 5, sendo 0 em um sintoma e 5 sintomas muito graves. E a gente consegue quantificar os sintomas do paciente e ver se é leve, moderado a grave. Então, nada mais é o que a gente faz geralmente, mas de uma forma que você consegue quantificar e mensurar mais. De uma forma mensurável, né? E eu acho mensurável. interessante para a gente avaliar o pré e o pós, né? Não só para o estudo clínico, mas para o nosso dia a dia mesmo. Você consegue mais. Interessante. Bom, Eduardo, e o que falta para solidificar o papel do GEPOM, assim, na prática clínica? É uma terapia que já está estabelecida, mas acho que a grande questão é um paradoxo que fica que o GEPOM ele funciona melhor quando a doença pega no início, é menos sintomática, mas o paradoxo é justamente que nesse caso geralmente começa com tratamento medicamentoso, né? E eu acho que ela ainda é uma terapia reservada para os casos refratários, porque ainda faltam estudos prospectivos, randomizados. Existem uma literatura já relativamente robusta, mas é mais composta de estudos observacionais, meta-análise. Então, o que eu acho estudos com segmentos maiores, geralmente o segmento dos estudos é até em 1 ano, então a gente não sabe muito bem como é que esses pacientes ficam a longo prazo, né? Então, eu acho que falta ainda estudar mais, a gente continuar fazendo, continuar acompanhando, estudando esses pacientes para ver se para ter evidência científica de tentar, às vezes, fazer com que o procedimento seja feito em pacientes não tão refratários, mas no começo da doença, ou se for feito depois, ser mais bem indicado, ter mais centros que façam. Então, acho que é uma questão ainda de estudo mesmo, assim, de a coisa evoluir um pouquinho. E eu acho que a nossa experiência aqui em Brasília está muito legal, né? Você quer falar um pouquinho da experiência que pelo menos lá no hospital você tem tido? Sim, existem alguns colegas aqui na cidade que fazem, mas eu trabalho no hospital de base, vou falar do nosso pessoal lá, né, que já tem alguns anos, que está fazendo procedimento terceiro espaço, POM, GPOM, SD, e a gente tem feito alguns casos de GPOM. Eu acho que esse ano deve ter sido uns 2 ou 3. Todos tiveram sucesso, os pacientes se recuperaram bem. Eu não sei se a gente aplicou a escala de indiretamente GCSI, aplicou, mas a né? gente indiretamente, conversando com o paciente que eles acompanham no ambulatório, a gente aplicou. E a experiência tem sido legal. Espero que a gente consiga continuar desenvolvendo, que nossa equipe lá continue unida, com recurso para cuidar dos pacientes e poder evoluir a endoscopia aqui na cidade. E cada vez ensinar mais os residentes, né? Porque a gente também tem esse papel de preceptor. Esse caso aí quem fez foi o residente. Muito legal. Bom, eu queria agora finalizar, chegando ao final, né? Finalizando aqui, perguntar para a Lê qual a importância do tratamento multidisciplinar, porque é um paciente que não vai adiantar só ter o endoscopista ou só ter o gastroenterologista. Eu queria que você explicasse para a gente. É um caso, inclusive, muito complexo, né? Então, precisa de várias mãos. Então, é importante ter abordagem do gastroenterologista, do nutricionista para elaborar a dieta, do endocrinologista em casos de diabetes para controle glicêmico, psicólogos, psiquiatras, que afeta, querendo ou não, a saúde mental,
e endoscopista intervencionista nos casos refratários e até cirurgião. Então, é importante ter todo mundo andar de mão dada para conseguir um resultado. E cada vez mais a gente percebe que na medicina a gente É. pode até fazer um bom trabalho, mas é sempre melhor em equipe. Em equipe, Bom, e vocês poderiam deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, algo que vocês queiram reforçar para eles? Quer começar? Pode começar primeiro. Não, acho que a minha mensagem é entender, saber que existe a doença, porque às vezes o paciente funcional ele fica muito estigmatizado, né? Às vezes o pessoal, a gente até perde a paciência, que troca as medicações e às vezes não tem tanto sucesso como a gente gostaria, mas é entender que talvez possa existir essa etiologia de ser uma gastroparesia, pesquisar, fazer a cintilografia quando suspeitar, e saber que tem um arsenal terapêutico que envolve medicamento, envolve procedimento, tem várias modalidades aí que podem ser tentadas. É isso que eu ia falar. Pensar nesse diagnóstico, né? Principalmente quando a gente trata como funcional, não é palpável, então às vezes a gente está tratando e não melhora, então pensar nesse diagnóstico. E também é um paciente complexo, né? Um paciente que afeta muito a qualidade de vida. Sintomas, você sempre náusea, você sempre empachado. Então, é um paciente complexo que tem que pensar no tratamento e tem que tratar de uma forma mais humanizada e sempre com cuidado, né? Muito obrigada, gente. Acho que realmente foi muito esclarecedor. É um tema que ainda nós precisamos estudar mais, né? Precisa realmente de ter mais atualizações. Mas o que já temos até hoje, vocês elucidaram maravilhosamente, né, para nós. Então, realmente é um desafio diagnóstico, né, e terapêutico tratar os pacientes que sofrem com gastroparesia, mas nós esperamos que realmente vocês, nossos ouvintes, possam ter tido um aprendizado de qualidade, baseado em medicina, baseado em medicina Com evidência, científica, né, com evidências, né? E é isso que a gente deseja, que realmente a prática clínica cada dia seja mais aprimorada. E realmente também nós queremos agradecer a SOBED, a AGB, que mais uma vez somaram com a gente em participação nesse episódio, porque eles acreditam realmente no nosso trabalho, acreditam na medicina baseada em evidências, que realmente tem trazido muitos esclarecimentos para a comunidade médica de Brasília e talvez aí do Brasil, né? Não sei se os nossos ouvintes estão atingindo o Brasil afora. Não, e eles acreditam na educação médica continuada, porque eu acho que hoje em dia a gente tem uma série de como é que fala, de mecanismos, artifícios para levar a medicina, né, para os nossos colegas, para os residentes, para os estudantes, de uma forma positiva e muito mais prática do que na nossa época, que era livro, né? Que quando a gente queria um artigo, a gente tinha que pedir o artigo com antecedência numa biblioteca. Então, melhorou muito, né? Então, assim, realmente eu acho que a educação médica continuada é muito importante. E para que a gente continue fazendo essa educação médica de qualidade, que a gente continue abordando os temas importantes e continue divulgando, a gente precisa que os nossos ouvintes curtam, né, os nossos episódios das plataformas de streaming, sigam a gente lá para poder receber lá quando a gente postar coisa nova e compartilhem, né, porque para a gente é importante mesmo que essa educação continuada se mantenha, né, que a gente continue aí fazendo esse trabalho com a ajuda, né, da AGB, com a ajuda da SOBED. A gente quer mais uma vez agradecer e agradecer aos colegas que foram maravilhosos, né, um tema super complexo, super novo, que há 2 anos atrás a gente não falava tanto de gastroparesia, a gente não tinha uma abordagem nem diagnóstica, nem terapêutica, né? Então, acho que a gente está avançando muito na medicina. E agradecer aí o Eduardo, agradecer a Alessandra por estarem aqui com a gente hoje, abrilhantando aí o nosso podcast, tá bom? Obrigado. Então é isso, né? Estamos preparando um próximo podcast para vocês, com um tema super importante, não percam, intolerâncias alimentares, né? É um tema que está também muito no nosso dia a dia de gastrologista. E eu espero que vocês curtam e compartilhem e sigam a gente para cada vez mais a gente atingir aí mais e mais ouvintes. É isso aí, pessoal. Um beijo enorme. Beijo. Tchau. Tchau.